Dia 28 fazendo devocional, uma vida com propósitos com vocês. E o tema de hoje é Isso leva tempo. E os versículos, eu vou ler os dois. Um está em Eclesiastes 3:1, que está dizendo: tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. E Filipenses 1:6, que diz: eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. E aqui, o autor ele quer trazer a ideia de que para a gente chegar a um nível de maturidade espiritual, não existe atalho. Então, não existe atalhos para a maturidade. Tudo em nossa vida tem um processo, né? Assim como uma fruta, ela precisa de um tempo para amadurecer, né? O nosso crescimento espiritual também exige uma determinada paciência, né? E não existe atalhos para essa nossa maturidade ser alcançada. E muitas vezes a gente quer resultados rápidos, né? Mas Deus, ele não tá preocupado com os nossos resultados mais rápidos. Ele tá preocupado e ele tem o cuidado para nos ver crescer fortes do que nos ver crescer rápidos. Às vezes a gente acha que a gente já entregou toda a nossa vida para ele, mas a verdade é que existem parte de nós que nem nós mesmos conhecemos. Por isso, precisamos entregar a Deus cada parte da nossa vida, mesmo aquelas que ainda não compreendemos totalmente. Então, a gente já viu até agora, nos dias aqui dos devocionais, que a nossa jornada, ela envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. E, gente, a maturidade, ela é algo gradual, ela é um crescimento diário, né? Todo dia a gente coloca ali um pouquinho de mais maturidade, a gente adquire um pouquinho de mais maturidade. A verdadeira maturidade, ela jamais será o resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que essa sua experiência tenha sido, né? Não é porque você teve uma experiência que você já alcançou o seu nível de maturidade extremo. E por que, né, que demora tanto para que a gente cresça, para que a gente atinja essa maturidade? E o autor traz vários motivos. O primeiro é: nosso aprendizado é lento. Aprender leva tempo mesmo, gente. Precisamos ouvir e praticar as lições e muitas vezes a gente precisa tornar essas lições parte de nós para que a gente continue avançando. O ponto 2 é que nós temos muito a desaprender. E por que desaprender? Ou abandonar os nossos velhos hábitos? Porque existem padrões e crenças que eles precisam ser eliminados e substituídos. E isso leva tempo também, por isso que o amadurecimento leva tempo, porque até você abandonar toda a sua antiga vida, tudo aquilo que você pensava, todas as suas crenças, desfazer isso na sua cabeça leva tempo. E ok por isso, e glória a Deus por isso, que Deus ele é paciente e ele quer que a gente se fortaleça antes que a gente atinja tudo. E o ponto 3 é que nós temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. O medo do que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém num cárcere da negação. Então, às vezes, a gente tem medo de se colocar num ponto de autorreflexão. O ponto 4 é: crescer é quase sempre doloroso e assustador. E eu quero colocar exatamente o que o autor escreveu. Não há crescimento sem mudanças. Não existe mudança sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Então, toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Você está perdendo aqueles velhos hábitos. Ponto 5. Hábitos levam tempo para se desenvolver. E o nosso caráter é a soma dos nossos novos hábitos, né? E nesse processo de amadurecimento e envolvimento, o autor traz dicas para que a gente não se apresse. A primeira é que nós devemos crer que Deus está operando em nossas vidas, mesmo quando a gente não o sente. Porque na vida espiritual também existem estações que pode haver uma curta e intensa explosão de crescimento, né? Seguido por um período de estabilidade e provações. Então, o autor traz a ideia de que essa explosão de crescimento seria a primavera e o período de estabilidade, o outono e o inverno. Assim a nossa vida também. O ponto 2 é: mantenha um registro das lições aprendidas. Isso é tão importante, gente, porque
anotar tudo aquilo que você já teve em Deus, anotar todos os insights que você teve lendo a Bíblia, que Deus ministrou com você no seu secreto, é muito importante para que daqui um mês, um ano, você volte e releia e fale assim, meu Deus, eu já li isso, eu já orei isso, obrigada, porque você vai ver as mudanças. Eu tenho muito o costume de anotar até orações que eu faço. Hoje eu orei por isso, hoje eu orei por aquilo. E aí eu volto e eu fico assim, caraca, Deus respondeu a minha oração. É muito louco, gente. Então a gente precisa disso pra gente se fortalecer, porque são as nossas próprias experiências. Não é a experiência do pastor que tá lá em cima pregando, são as suas, porque Deus, ele tá presente na sua vida. Da mesma forma que ele ministra e fala com aquele pastor no secreto dele, ele também vai falar com você. Então faça o seu diário com Deus, né? As suas cartas para Deus, as suas anotações para Deus, enfim, como você quiser chamar. Mas é muito importante que você anote o que Deus ministra com você quando você lê a Bíblia. O que Deus fala com você quando está em oração, o que Deus te responde, o que você ora, o que você pede. Anota tudo. E olha só, vou dar uma dica pra vocês, tá? Quando eu decidi escrever, eu fui lá na papelaria e comprei 2 caderninhos bem lindos pra me empolgar pra escrever. Então, se você fica assim, mas é só um caderninho, não sei o quê. Gente, façam de tudo pra que vocês amem esse caderninho. Então, vai lá, faz a sua filha fazer um desenho nele, coloca caneta colorida, enfim, tem que ser algo que você ame também, porque é um diário extremamente especial e poderoso. O próximo ponto é, seja paciente com Deus e com você mesmo. Estamos quase sempre apressados, mas Deus não está. Ele está com foco na eternidade, então se a gente chegar lá faltando ainda, como a gente já viu, que o nosso crescimento, o nosso amadurecimento não vai ser inteiro aqui, a gente ainda está num processo, a gente vai continuar a vida inteira num processo, Deus só vai estar preocupado com o que a gente vai ver mais na frente, com aquilo que a gente fez aqui, né, os nossos serviços para Ele, como a gente serviu a Ele. Então, ao contrário, né, do que os títulos anunciam, tipo, de sucesso, passos para servir a maturidade, segredos, enfim, para você explodir. Deus não quer fazer uma flor brotar de um dia para o outro. Ele quer que tenha cada sua estação, ele quer que a gente entenda que existe um processo. Então, aqui o autor traz para a gente ter paciência com o processo. O próximo ponto é não desanimar. O atraso não é uma negativa de Deus. E lembrem-se, Deus ainda não concluiu a boa obra dele em vocês, em nós. Então, siga em frente e não desanime. E agora o nosso quadrinho do Pensando sobre o Meu Propósito de Vida. Tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Versículo para memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. E a pergunta para meditar é: em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? E é isso, a gente se vê amanhã.